Bem, são 9 horas e 44 minutos, 9h44, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã de terça-feira, dia 21, né, com a presença aqui em nossos estúdios de representantes do FUNPREV, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Tupã-Siretanos, trazendo algumas informações sobre essa instituição. E nós estamos com a presença, como eu falei, aqui da presidência, através da Alia Saed Rodrigues, do secretário Kleber Ritter de Souza e da Ignez Senger, que é a gestora de recursos financeiros do FUNPREV. Aliás, a Ignez está aqui para nos trazer algumas informações mais com a questão dos números, né? Valor aplicado, onde, de quem é a responsabilidade por essa aplicação, né? Como é que eles são assessorados para poder, porque são recursos volumosos e que precisam ter segurança para que, quando necessário, sejam resgatados pelo fundo para fazer a sua função, que é, como já falou o Kleber aqui, a presidente também, pagar aposentadorias e pensões, né? Esse é o foco do fundo, é para isso que ele existe. Bom, vamos conversar um pouquinho com a Ignez Senger, que pode nos trazer as informações. Ignez, que números você tem a nos trazer aí de valores aplicados, onde são aplicados, quem que faz essa aplicação, como é que está isso hoje? Bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Quando iniciamos a gestão de recursos em 2011, o FUNPREV contava com um patrimônio no valor de R$11.716.450. No início da administração do prefeito Carlos Augusto, em 2013, o FUNPREV contava com um patrimônio de R$18.388.025. Atualmente, o FUNPREV tem um patrimônio estimado em R$32.590.577. Com data em base desse valor em 31 de maio de 2016. Este valor encontra-se aplicado em 3 instituições financeiras, bancos oficiais da nossa cidade, que são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul. Os recursos estão aplicados em fundos de investimentos de renda fixa, formado pela maior parte com títulos públicos federais, e de acordo com a Resolução 3922 do Ministério da Previdência. Esses fundos rendem, em média, R$ 405.800 mensais no ano de 2016. Os rendimentos dos fundos variam de acordo com o mercado financeiro e a política econômica nacional e mundial. Os fundos são acompanhados quase que diariamente pela gestora de recursos, com auxílio dos membros do Comitê de Investimentos. Uhum. Bom, quem que assessora vocês, então? Quem assessora nós é a CSM, que tem uma consultoria que é atuarial e também de investimentos de Porto Alegre. Pela recomendação deles, vocês devem investir então em fundos de renda fixa, principalmente de títulos públicos. Sim. Isso está no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul, aqui em Tupã-Sireta. O volume aproximado, você nos falou, em maio, era de R$32 milhões do fundo. Isso é um volume bem expressivo, né? Fala-se muito de que há dívidas por parte do poder do executivo com relação ao fundo, e fala-se em vários números e fala-se em dívida já há muitos anos. Eu lembro isso de 3 ou 4 gestões já da administração, de se falar que o município não recolhe a totalidade que deveria recolher. Vocês têm essa informação? Efetivamente há uma dívida do poder administração da prefeitura com o fundo, e tem uma estimativa de valores? Aproximadamente na Câmara está para parcelamento em torno de 4 milhões. E tem mais uma, eu não recordo exatamente o valor, que está sendo paga mensalmente. Quer dizer, existe uma dívida da administração, da prefeitura municipal com o fundo. Sim. Acumulado, né? Isso vem de vários tempos? Sim, talvez venha por falta como o Kleber já falou, da falta de repasses anteriores e de falta de contribuição. E também existem os valores que o município não tem informação, por exemplo, de tempo anterior que os funcionários não trouxeram as informações que trabalharam na atividade privada. Sim.
E isso impacta também nessa alíquota, que é além dos 13% normal de contribuição patronal do município. E daí, devido a essa alíquota, a falta de repasse de contribuições patronais de administrações passadas e também desta, existe uma dívida, né, que é a que eu já falei, que tem mais ou menos em torno de 4 milhões. Perfeito. Essa dívida está hoje sendo discutida, está sendo calculada, está na Câmara de Vereadores, me parece, né? Sim, está para ser parcelada. Está para ser parcelada. Perfeito, muito bem. Bom, tem umas perguntas aqui que estão chegando. Uma é essa sobre a questão do valor que deve, se diz que está em torno de 4 milhões e que está sendo avaliada aí uma prorrogação. Tem uma outra pergunta aqui que um ouvinte também passou. Onde é que está aqui? Essa aqui é dos valores. Essa aqui. Funcionário na ativa que vem a óbito, quem que paga a pensão? Então nós estamos aqui falando, é a Rosa, o ouvinte que está nos falando, nós estamos falando, evidentemente, Rosa, que eu imagino seja de um funcionário da Prefeitura Municipal e que venha a óbito e eles faz parte, ele recolhe para o fundo. Quem paga a pensão? Miguel, assim, às vezes existe uma distorção, né, quanto à assistência, quanto à saúde e quanto à previdência. Certo. Se o servidor é um servidor do município, regido pelo regime próprio de previdência social, é o fundo que vai pagar. Existem servidores efetivos em órgãos públicos, que são regidos pela CLT. Se é CLT, naturalmente vai ser o INSS que vai pagar. Então, se é um servidor efetivo que é regido pelo regime próprio de previdência, é responsabilidade do FUNPREV. A ouvinte até confundiu um pouquinho porque ela botou IP aqui. IP é uma questão de saúde. IP é uma questão de saúde dos servidores municipais. Não tem nada a ver. É Instituto de Previdência do Estado. Certo. Né? Só para complementar ali, Miguel, que eu acho interessante, uma complementação aqui a respeito do que a Ignes falou. Ao contrário do que muitos pensam, o FUNPREV não é um atrapalho para a administração, é um auxílio para a administração. Vamos tomar, por exemplo, o nosso estado, o Rio Grande do Sul, onde existia um caixa único, onde os inativos recebiam juntamente com os ativos. Certo. O que aconteceu com o nosso estado? Infelizmente, não tem dinheiro para investimentos. E uma prefeitura onde não tenha esse planejamento de um fundo para assistência dos servidores, mais cedo ou mais tarde vai se tornar uma prefeitura que também não vai ter dinheiro para investimentos. O valor arrecadado vai ser simplesmente para pagamento de salários de ativos e inativos. Então, por isso, da existência de um fundo de previdência dos servidores. Porque daqui a pouco, esse fundo aí, em futuro próximo, digamos assim, vai cobrir as despesas que seriam de responsabilidade do município, porque os servidores não podem deixar de receber. Claro. Então, no momento que tem que pagar, se o fundo não tem valor, quem vai pagar vai ser o município, vai ser o ente. O inativo todo, o inativo que seja regido pelo fundo, ele recebe do fundo? Do fundo. Já hoje? Sim, já hoje. Hoje a municipalidade não tem despesa com inativo. Não. O funcionário se aposentou, o fundo é a responsabilidade do fundo. Não só inativos, como pensionistas também. Claro, sim. Perfeito. Não, sem dúvida é um raciocínio bem interessante que livra a prefeitura dessa responsabilidade. Exatamente, exato. Então, eu estou colocando como parâmetro o nosso estado, né? Que tinha o IP, que descontava tudo para o caixa único do estado, e chegou a um ponto que o estado não tem mais dinheiro para investimento. E, infelizmente, agora está com dificuldade em pagamento dos servidores. E sem investir nada no estado. Então, isso aí é uma questão de planejamento a longo prazo. Perfeito. Ignes, você tem ideia de quanto o fundo recolhe por mês? O valor que ele recebe, o que ele recebe por mês dos servidores e da municipalidade? Em torno de 300 e poucos mil. Em torno de 300 mil no total, da prefeitura e dos servidores. Perfeito. Muito bem. E isto... receberia se fosse repassado. Por isso que tem uma dívida
do município em torno de 4 milhões, que está sendo ainda calculado e está sendo avaliada lá a possibilidade de ser parcelada e o município pagar, né? Mas hoje o fundo é deficitário ou é positivo? Quer dizer, hoje o que vocês recebem é suficiente para poder pagar o que vocês têm que pagar de pensão e de aposentadoria? Sim, o dinheiro do Funprev, eu queria deixar bem claro isso, que é utilizado somente para pagamento de inativos e pensionistas e despesas administrativas do Funprev. A folha dos aposentados e pensionistas está com o valor médio mensal de R$ 171.788, que conta com 65 aposentados e 36 pensionistas. Então, quer dizer que só esse valor aí, o valor que a gente recebe está praticamente quase o dobro do que a gente gasta. E ainda tem aquele valor que a gente ganha da aplicação financeira, que é em torno de 405 mil e 800, também, que ele é bem super... Hoje a situação do fundo é confortável. Sim. A preocupação de se receber esses débitos que a prefeitura deve com o fundo é para prevenir um futuro, um amanhã, né? Por isso é uma possibilidade de aceitar então um parcelamento. O fundo aceita que seja parcelada essa dívida, enfim, né? Isso está sendo discutido, esse projeto está sendo discutido na Câmara, né? É isso, presidente Ali. Na verdade, isto deve, primeiramente, né, por ordem, deve passar pelo Conselho, né, para depois ir para a Câmara. Sim. Até porque a assinatura cabe à presidente e a responsabilidade. Então, primeiramente, por ordem, deve-se passar pelo Conselho. E uma vez assinado este termo de acordo, ele deve ser cumprido. Então, nós temos muita preocupação na questão do cumprimento do acordo. E o Conselho, ultimamente, teve tomado decisões de se fazer cumprir, de se buscar o recurso onde ele esteja disponível para que não se acumule mais essa dívida para frente. O que nós queremos, sabemos, como o Kleber falou, que teve tempo que não foi repassado, né? Ficou aí de 98, 4 anos parado, sem recolhimento. Então, o que nós queremos daqui para frente ainda há tempo, né? Se não deu tempo de fazer no passado, vamos iniciar hoje e caminhar para frente. É isto que o fundo quer. E o fundo existe conselhos, existe administração, e ele está sendo cuidado, e se parcelamentos surgem, eles devem ser cumpridos e o dinheiro deve ser buscado na sua fonte onde está disponível. Perfeito, muito bem. Estou recebendo aqui informação que o projeto que está na Câmara é o projeto 66/2016, quer dizer, desse ano, e que nesse instante está sob vista do vereador Claudimiro Cordeiro Santos. Ele pediu vistas até a semana que vem, quer dizer, a semana que vem ele volta a plenário para ser discutido novamente. Ele ainda está no Conselho, né? O Conselho claro. ainda não tomamos conhecimento. Para que ele tenha validade, o Conselho tem que concordar. Obviamente, porque depende da assinatura do Conselho para vigorar. Que a dívida é com o Conselho? Com o Conselho. Claro, tem que ter a concordância do Conselho também nesse processo como um todo. Bom, isso vai ainda ter um certo tempo aí, a gente vai, é claro, ficar à disposição tanto do Conselho quanto da administração municipal, quanto da Câmara de Vereadores, onde o projeto está, para que a gente possa estar levando informações. Talvez você possa estar pensando, mas isso interessa só aos servidores municipais. Não é só, né? Se bem que são bastantes. A Igreja tinha me falado quantas pessoas envolvem diretamente? 601 da prefeitura, mais 9 da Câmara. E mais os pensionistas aposentados, passa de 700 pessoas, né, que são diretamente influenciadas. Além disso, isso é hoje, né? Além disso, esse fundo vai ter a responsabilidade sobre todas as pessoas que forem se aposentando, seja pensão ou aposentadoria, no futuro. E também, como o Kleber bem salientou, livra o município de ficar com esse peso, com essa responsabilidade de ter que arcar com esses custos num futuro, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, enfim, essa questão. E também, só uma intervenção, a nossa responsabilidade também está sobre o crivo do Conselho Fiscal. Sim, que você nominou aí, que são as pessoas que... E Tribunal de Contas. Exatamente. Perfeito. Bom, os valores aqui, pelo que se vê, estando regularizados, são bem folgados. Quer dizer, o fundo deve ter recursos suficientes aí, talvez bem superiores às suas necessidades atuais. O futuro é que tem o cálculo
esse cálculo de impacto, né, que eles comentaram muito antes, aí, que tem que se prever como vai ficar daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Esse fundo tem que estar ativo para as pessoas que entrarem hoje, por exemplo. Eu não sei qual é o tempo de aposentadoria do servidor municipal. 60 anos, né? Quer dizer, quem entrar hoje, uma pessoa que com 20 anos passa... O de legislação é 60 anos. Mas pela legislação atual, uma pessoa de 20 anos que passa num concurso, que aliás ontem teve, é hoje que tem uma prova de um concurso, é hoje, né, que tem uma prova para operário. Processo seletivo. Processo seletivo, é hoje. Aí não é do fundo, aí é CLT. Regime geral. Regime geral. Bom, mas enfim, quem entrar hoje com 20 anos, quando tiver 60, daqui a 40 anos vai se aposentar. Esse fundo tem que estar em condições para daqui a 40 anos poder garantir a aposentadoria desse servidor que estará nesse exemplo aí que eu citei. Bom, eu quero agradecer aí a presença tanto da Alia, quanto do Kleber, quanto da Ignez, né, que nos trouxeram essas informações. É evidente que a gente fica à disposição deles, dos servidores, enfim, da comunidade, quando for possível. A Alia colocou bem claro aqui no início que alguém que necessitar de alguns dados mais específicos ou mais profundos, eles estão à disposição. Ela solicitou só que seja protocolado junto à Prefeitura Municipal este questionamento ao FUNPREV, né, que eles estarão respondendo, a afirmação que ela fez aqui, oficialmente daí. E nesse instante eles trouxeram algumas informações também superficiais, mas que nos deram uma boa noção da atual situação do fundo. Eu vou colocar o microfone à disposição dos três que estão aqui presentes para que possam concluir as suas colocações, e a gente inicia pela Ignez aí, que nos traz as suas últimas colocações. Ignez, ou sua despedida, mais algum detalhe, por favor. Tá. Eu quero falar mais um pouco sobre os investimentos, que não sou só eu que sou a gestora de recursos, tem um comitê de investimentos, a gente se reúne mensalmente, ele é composto por mim, que é a gestora de recursos, e mais 2 membros e 2 suplentes. E é formado por servidores que possuem qualificação para a função, com certificação CPA 10, que serve para conhecer o mercado financeiro e tudo o que se refere a ele. Para obter essa certificação, os servidores precisam fazer um curso de capacitação e submeter-se a uma prova, com 70% de aprovação, aplicada pela Ambima. E a cada 3 anos deve ser renovada com nova aprovação. Esse comitê é um órgão de assessoria para o Conselho de Administração e que cumpre a política de investimentos aprovada pelo Conselho e decide onde melhor investir os recursos, tentando alcançar a meta, que é a inflação mais 6% ao ano, ou obter uma melhor rentabilidade com menor risco. A nossa carteira, que é o conjunto de fundos onde aplicamos os recursos, é considerada conservadora. Para ficar constantemente atualizados, os membros do comitê participam de uma reunião mensal em Porto Alegre, onde, assessorados por economistas palestrantes, se encontram com membros de outros comitês de investimento para trocarem ideias, analisam os fundos de investimento, isso para auxiliar na tomada de decisão sobre a aplicação do patrimônio do FUNPREV. Essa reunião é promovida pela CSM, Consultoria Atuarial, que também presta serviço de assessoria nos investimentos do FUNPREV, como já falamos anteriormente. Tá bem. Pois não. Eu gostaria de que a Ignez falasse um pouquinho sobre a necessidade que nós temos, Miguel, de uma atualização cadastral. E aqui é o momento, a audiência desta rádio é ampla, é grande, e com certeza os colegas servidores estão ouvindo, e nós pedimos a atenção para a atualização que eles devem fazer junto ao setor de recursos humanos na prefeitura. Nós precisamos com urgência que seja dado atenção a isso. Gostaria, Ignez, que tu colocasse um pouquinho como se deve fazer essa atualização cadastral. Anualmente é feita uma reavaliação atuarial para verificar o equilíbrio financeiro e atuarial do FUNPREV e medir o passivo atuarial, com projeção a 30 anos futuros. Daí verifica-se quanto temos que poupar atualmente para ter como pagar os benefícios futuros. Esse cálculo é feito por um atuário e é exigência do Ministério da Previdência Social. Por isso solicitamos aos colegas que ainda não trouxeram as informações do tempo trabalhado em setor privado ou público e contribuído ao INSS anterior ao ingresso no município de Tupanciretã, que tragam a carteira de trabalho ou certidão narratória, se for que trabalhou em outra prefeitura. Daí trazer esses documentos até o setor de recursos humanos para que possamos contar com essa contribuição nos cálculos atuais.
esse trabalho do setor privado pode ser um emprego de doméstica, ou no mercado, na loja, ou em outra prefeitura que o funcionário contribuiu para o INSS. Aí, quando cada servidor se aposentar, iremos buscar, junto ao INSS, essa compensação de valores. Então, eu peço que todos tragam essa certidão narratória, no caso da outra prefeitura, ou a carteira de trabalho. Também que atualize os seus endereços junto ao setor de recursos humanos da prefeitura. Perfeito. Isso são as pessoas que estão ligadas ao fundo. Todos são servidores municipais? Todos Sim. eles são? Né? Quer dizer, vocês têm contatos com ele. Por que essas pessoas não atualizam esses dados? Mas nem todos a gente tem contato, né? Uhum. A gente só tem contato do centro administrativo. Uhum. Aí... Sim, mas eles prestam um serviço para a prefeitura. Quer dizer, a prefeitura sabe onde é que eles... Sim. E mesmo assim as pessoas não mantêm atualizado o cadastro? A gente já foi solicitado em outras vezes, mas nem todos trouxeram. Muitos trouxeram, mas nem todos. Sim, quer dizer, isso é fundamental para vocês poderem repassar os custos que não são do fundo para as devidas instituições, né? Que seriam as compensações. Perfeito, muito bem. Inês, mais algum detalhe? Também queria falar sobre os valores que já foram repassados pelo município neste ano. 2.329.942 entre contribuições de 2015 e 2016, tanto da parte patronal como o servidor. Devido às dificuldades encontradas pelos municípios e diminuição da falta de repasses de valores que o município recebe, ainda existem contribuições patronais atrasadas, mas que estão sendo regularizadas através do parcelamento. A contribuição do servidor, os 11% que são descontados de nós, estava alguns meses atrasados, mas já foram regularizadas. Nos últimos meses, a contribuição do servidor está sendo recolhida ao FUNPREV sem atraso. Só tem a patronal que continua atrasada. Aliás, um ouvinte está perguntando, nós falamos antes que está ao redor de 4 milhões o projeto lá de parcelamento, o ouvinte volta a perguntar, é da administração atual esses 4 milhões? Tanto da atual como das passadas. Tem ideia de quando começa essa dívida? Desde 2011. Desde 2011, quer dizer, esses 4 milhões é composto de 2011 para cá. Perfeito, muito bem. Alia, mais algum detalhe que você gostaria de colocar? Não, só me resta agradecer esse momento. Espero que nós possamos ter clareado algumas dúvidas. E eu desejava muito vir até a rádio e explanar sobre a composição, funcionamento, como está o FUNPREV hoje, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, falam e não dizem tudo. Então eu agradeço ao Kleber, que espontaneamente se prontificou de vir, a Inês, que pela primeira vez vem a essa emissora, e com certeza nós estamos cumprindo o nosso papel como Conselho de Administração. O FUNPREV possui Conselho Fiscal, possui diretoria executiva, os membros se reúnem e os colegas podem ficar tranquilos que o fundo existe e ele possui um controle e uma fiscalização. Um ouvinte está perguntando, quem serviu o Exército pode averbar esse tempo que serviu? O pessoal que serviu no Exército também vale, Cleber? Todo o tempo trabalhado vale, Miguel. Logicamente que serviu o Exército vai ter a certidão narratória dele. Né, Isso que eles pediu para que as pessoas tragam, Exato. E vai contar como tempo. Né? Não vai ser averbado no fundo, digamos assim, mas conta como tempo. Normalmente, como tenha trabalhado na iniciativa privada e depois passou no concurso e foi para a iniciativa pública. Perfeito, muito bem. Cleber, gostaria de colocar mais algum detalhe, por favor? Não, eu gostaria de agradecer, né, Miguel, e nos colocarmos à disposição para informações, né, principalmente para os colegas, Miguel, porque quanto mais informações eles buscarem junto à administração do fundo, menos distorções eles vão ter. Né? Claro. Então, nesse sentido nós colocamos nosso nome aqui para vir dessa entrevista e colocamos os colegas à nossa inteira disposição aí para mais informações. Kleber Rita de Souza, secretário do Conselho de Administração do FUNPREV, Inês Senger, gestora de recursos financeiros, Alia Sayed Rodrigues, presidente do Conselho, nos solicitaram um espaço e tiveram um bom tempo aqui explanando sobre esta instituição que eles têm a responsabilidade hoje como integrantes da diretoria que rege
o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Tupã-Siretã. São 10h08, eu vou a um rápido intervalo comercial e a gente já retorna com as últimas informações. Nós temos um resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores que aconteceu ontem, que teve a transmissão ao vivo aqui pela sua Rádio Tupã, e a gente vai trazer um resumo logo em seguida no bloco que vem logo após o intervalo, num patrocínio de Delta Sul, que tem uma dobradinha de ofertas e uma oferta melhor do que a outra. Tem um edredom de casal Plush Alaska, R$ 1,80 por R$ 2,20, por apenas R$ 15,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas, aqui você tem amigos. Farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. E o apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupã-Siretã e região. Um rápido intervalo comercial.